tudo bem? Aula de número 2 de Epístolas Gerais. Eu sou o professor Eduardo Maciel e nós estamos juntos nesse módulo para aprender mais e mais e crescer na teologia. Agora nós vamos falar da Epístola a Tiago, né? Ou a Epístola do apóstolo Tiago. Nós colocamos um subtítulo nela que é a fé prática, não a fé teórica, não a fé filosófica, mas a fé na prática. Tiago, ele responde à pergunta: como é a vida cristã? Fornecendo um conjunto de instruções claras sobre algumas questões importantes. Existem questões importantíssimas, não dogmáticas, mas na realidade doutrinas práticas na vida cristã. A vida cristã é uma vida diferente, é um estilo de vida diferente. E Tiago é essa carta onde nos mostra, né, nos apresenta uma vida cristã na prática. A sua epístola, ela está repleta de prática e de sabedoria para uma vida atual. Essa sabedoria, como eu já disse, não é uma sabedoria filosófica, uma sabedoria dos livros, uma sabedoria da academia, não. É uma sabedoria na prática. De teoria não tem nada, mas é de vida com Deus, é de bom trato para com os outros, é de boas obras. Então é isso que Tiago vai trabalhar na sua epístola. A autoria é de Tiago, meio-irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém. Nós sabemos que na época existiam vários outros Tiagos, né? Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, tantos outros Tiagos lá, o filho do trovão, mas especificamente essa epístola nós acreditamos que tenha sido escrito pelo líder da igreja em Jerusalém, que foi o meio-irmão de Jesus. Também é uma curiosidade de alguns alunos se Maria teve outros filhos, né? Ela teve outros filhos com José. Sabemos que Jesus ele não é filho de José. Jesus ele é obra e graça do Espírito Santo. Mas Maria casou-se com José e depois eles tiveram outros filhos. Jesus ele teve outros irmãos, né? Isso nós temos a liderança de Tiago da igreja em Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, a partir do versículo 13 até o versículo 21, e também nós temos em Gálatas capítulo 2, versos 9 e versos 12. A possível data, ela é incerta, mas ela poderia sim ser na segunda metade da década de 40, 46, 47, até 49 depois de Cristo. Tiago é uma das primeiras epístolas do Novo Testamento, né? Só não é mais recente do que Gálatas. Gálatas é a mais antiga de todas as epístolas. Tiago vem um pouquinho logo atrás. Fazendo um recorte aqui de um histórico da epístola de Tiago, ele vai escrever essa carta para muitas congregações, né? E ele tinha na sua mente, ele pretendia, através dessa epístola, que ela fosse lida em todas as igrejas, que ela fosse passada para todas as igrejas. Quem eram os possíveis leitores da carta a Tiago? Judeus, cristãos, alguns que estavam enfrentando uma pressão muito grande para desistir da fé, outros estavam lutando para que eles pudessem cumprir as ordenanças de Jesus. Você sabe que a palavra de Deus e as ordenanças de Cristo tem que haver uma renúncia, não são todos que estão dispostos a essa renúncia. Então Tiago ele trabalha exatamente isso na sua epístola. Vamos fazer o esboço agora dessa carta? No capítulo 1, no versículo 1, nós temos a saudação de Tiago. No capítulo 1, dos versos 2 a 18, como enfrentar as tentações, como vencer as provações.
Essa é a temática. No capítulo 1, do 19 ao 27, o que fazer como cristão? O que dizer como cristão? Já no capítulo 2, de 1 a 13, a advertência contra o favoritismo, favorecer determinado grupo pela condição financeira, pelo status, pela política. Ele vai advertir contra esse favoritismo. No capítulo 2, do 14 ao 26, as boas novas como marca da verdadeira fé. Aqueles que acreditam em Cristo, aqueles que estão comungando com a mesma fé, são pessoas que terão essa marca, esse carimbo, essa chancela. No capítulo 3, do verso 1 ao 12, nós temos o controle da língua. A língua é um órgãozinho bem pequenininho, mas pode fazer um estrago que você não dimensiona. Dos versículos 13 a 18, a verdadeira sabedoria, que não é humana, que não é diabólica, que não é estratagemas, estratégias, mas uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que vem de Deus. Já no capítulo 4, de 1 a 12, as lutas e contendas na comunidade cristã. Talvez você pense assim, como? Na comunidade cristã tem luta, tem contenda? Desde sempre, lutas, rivalidades, espíritos facciosos existem no arraial cristão. Nós temos ainda no capítulo 4, de 13 a 17, a advertência para que ninguém venha se vangloriar, se inflar. Existem pessoas que são muito cheias de si, né? E elas ficam se vangloriando, porque eu sei, porque eu faço, porque eu sou bom. Na verdade, bom é Deus. No capítulo 5, de 1 a 6, nós temos a advertência para os ricos, os gananciosos, aqueles que só pensam neles. No capítulo 5, de 7 a 12, o encorajamento para permanecer, para perseverar. Nós devemos perseverar na fé e não desistir jamais. No capítulo 5, do 13 ao 18, o encorajamento para a oração. É necessário orarmos. E, finalizando a carta, no capítulo 5, versos 19 e 20, o encorajamento final para fazer o bem. Tem até um ditado que a vovó dizia assim: fazer o bem sem olhar a quem. É isso que nós devemos praticar. Nós devemos fazer o bem e não olhar para aquelas pessoas que só querem nos prejudicar, puxar o nosso tapete. Existem temas essenciais na carta de Tiago que eu gostaria de comentar com vocês. O primeiro tema essencial é a sabedoria. Como eu já disse lá no esboço, ela não é uma sabedoria humana, diabólica, ela é uma sabedoria que vem do alto. E se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. Nós temos também uma temática essencial, que é Deus como legislador e juiz. O que seria Deus como legislador, como juiz? Ele é o juiz dos justos. Ainda que alguém tenha feito de tudo para lhe prejudicar, para puxar o teu tapete, o Senhor é fiel. O Senhor, ele vai fazer justiça para a tua causa. E também as pressões da vida, porque vida cristã é uma vida de pressão, é uma vida de tribulação, é uma vida de desapegos, é uma vida de perseguições. Então vão existir sim, na dialética da vida, não na linear, né? Mas na dialética da vida vão existir sim pressões, até mesmo para quem é cristão. Tem gente que tem uma ilusão de achar que é só ir para a igreja, só começar a servir Jesus, que não vão haver mais pressões, vão acabar as pressões, vão cessar as pressões. Não é verdade. Existem lutas constantes que nós precisamos estar firmes com Deus, inabaláveis na fé, para vencê-las. A relevância
da carta de Tiago para os dias de hoje? Em primeiro lugar, a importância da oração. O povo de Deus precisa orar mais. Nós oramos muito pouco. Quando eu digo nós, eu estou me incluindo, tá? Eu poderia orar muito mais e não faço. Devemos dar mais importância às orações. Em segundo lugar, ele vai trabalhar fé e obras. Hoje em dia, quantas pessoas necessitadas, quantas pessoas que precisam da gente, quantas pessoas que não têm nenhum pão para comer. Agora, na hora do almoço, eu estava vendo uma reportagem e a moça começou a chorar. A repórter não sabia nem o que falar para ela, também ficou emocionada, a repórter, porque é uma senhora já de uma certa idade que não tinha nem o que comer dentro de casa e estava lá numa fila, num centro assistencial da prefeitura, querendo pelo menos matar a sua fome, no mínimo, né? Um pouquinho de dignidade. Então nós como igreja devemos praticar boas obras, o assistencialismo, a obra social, isso é dever da igreja também. Em terceiro lugar, a nossa relação com o dinheiro. Existem pessoas que são materialistas, apegadas ao aqui, ao agora, aos bens materiais. E quando nós partirmos, quando nós formos para a glória, morar com Jesus, a gente não vai levar nada. Por isso que Jesus disse que a gente não deve, ajuntar tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem corroem. O nosso tesouro tem que ser guardado lá no céu. Então, qual é a tua relação com o dinheiro? Você é uma pessoa gananciosa? Você é uma pessoa que ama o dinheiro? O dinheiro é a raiz de todos os males. Depois vem o cuidado com a língua. Existem pessoas que têm uma linguazinha, só que infelizmente não é para abençoar. Infelizmente é para amaldiçoar. Infelizmente é para entristecer. Infelizmente é para brigar. Não permita que a sua língua seja canal de maldições. Faça com que o Davi dizia, o salmista: coloca um guarda, Senhor, na minha boca, e que as minhas palavras sejam temperadas com sal. Se eu tiver que falar alguma coisa, que sejam coisas boas. Se eu não tiver nada para falar, então é melhor ficar quietinho, ok? E por último, nunca desista da sua fé, nunca desistir da fé. Existe um Deus que te libertou, existe um Deus que te curou, existe um Deus que não quer que você desista, mesmo com todas as agruras da vida. Não desista não, a sua fé vai levar você à vitória e você tem que ficar firme, tá certo? Na próxima aula nós estaremos falando das epístolas de Pedro. Não saia daí não, que tem bastante coisa ainda em epístolas gerais para nós estudarmos, ok? Bons estudos!